Nós estamos aqui no podcast do CNCR, do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, para a gente tratar de um tema de uma extrema relevância para a preservação da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar da população brasileira. Nós cuidamos da qualidade do ar que você respira e olhamos para todo esse ecossistema. Ocorreu na segunda-feira, há 9 dias, um fato muito importante que levou ao falecimento de um profissional que trabalhava com um equipamento de ar-condicionado. E nós vamos aqui trazer uma reflexão sobre a responsabilidade ou sobre o conjunto dessas responsabilidades que compõem a construção de uma infraestrutura, de um sistema de condicionamento de ar, de qualidade do ar, de ventilação, de exaustão de sanitários, exaustão de cozinha, para que a gente entenda como que nós vamos, como sociedade, trabalhar para que fatos como esse não voltem a ocorrer de forma alguma. Nós estamos aqui com o Felipe Colasso, que é o vice-presidente do Sindratar, que é o sindicato das empresas do sistema de ar-condicionado, ventilação e aquecimento do estado do Rio de Janeiro. Estamos com o Robson, que é o responsável pelo tema dentro do sistema Firjan, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e aqui eu agradeço em especial a atenção do Dr. Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, o comprometimento dele com o segmento, com a evolução, com a indústria e com o Rio de Janeiro, em consequência. Estamos com o Carlos Trombini, um mestre em sistemas de ar-condicionado, dirigiu várias entidades muito importantes, dentre elas a Abrava, o Sindratar São Paulo, com maestria. O Alexandre, que é o presidente, o atual presidente da Ashurey Brasil. A Ashurey é a maior entidade a nível internacional de sistemas de condicionamento de ar de uma forma geral, tratamento do ar. E com o Daniel. O Daniel é o vice-presidente do CNCR e hoje presidente do Sindratar em Pernambuco. Então nós estamos fazendo aqui uma conversa nacional para que a gente possa emitir o parecer do Conselho Nacional para mitigar que tais fatos como esses voltem a ocorrer. Bom, eu vou abrir aqui com o Felipe Colasso, para que você traga, Felipe, um pouco dessa visão da nossa escala de responsabilidades nesse processo, enquanto sociedade, a escala de responsabilidades nesse processo. Muito bem, obrigado pelo convite, Ricardo, bem-vindo, boa tarde a todos, obrigado para você que está ouvindo a gente. Eu acho que a gente tem muitos aspectos e a questão é muito complexa, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem aí uma questão de aparelho, equipamento, a gente tem uma questão de peça, a gente tem uma questão de ferramental, a gente tem uma questão de conhecimento, técnica, a gente tem uma questão comercial entre relacionamento entre contratado e contratante, né, cliente e técnico. A gente tem muita coisa para decompor aí para entender como é que a gente faz para melhorar. Acho que a grande verdade é que nosso mercado é muito carente de boas práticas. Boas práticas no sentido
em todos esses aspectos que eu acabei de trouxe para não me repetir, né? Então, umas boas práticas na contratação daquele serviço, com o escopo bem dimensionado, conhecimento do cliente na contratação, essa responsabilidade do que ele quer e do que deveria ser feito, a responsabilidade de conhecimento e de saber o que a gente tem para fazer, qual é o serviço, o que ele demanda de ferramental, o que ele demanda de equipamento, o que ele demanda de cuidado, segurança, EPI, enfim, todos esses procedimentos. Boas práticas de fabricação, garantia e segurança dos equipamentos, então ter certeza que todos os equipamentos estão seguindo todas as normas e todas as melhores práticas que tem para serem seguidas e como é que a gente acompanha isso. E de fato até a comercialização, os comerciantes e onde foram compradas essas peças, para garantir que a origem, né, a legitimidade, não tem fraude ou ilegais ou falsificações dentro desse mercado. Tem muita coisa, né? A grande verdade é que a única coisa que a gente sabe é que a gente não tem a menor ideia ainda do que aconteceu, mas a gente sabe tudo que dá pra gente fazer pra gente poder mitigar cada vez mais, porque é possível a gente lidar com sistemas de ar-condicionado e refrigeração com qualquer fluido refrigerante com segurança. Bacana, Felipe. E uma coisa que vale a gente destacar aqui, o fato que ocorreu foi a morte de um profissional em Maceió na segunda-feira da semana passada, quando ele estava instalando um condicionador de ar doméstico em um estabelecimento comercial. Então, o compressor, pelo que nós vimos na televisão, explodiu no momento da instalação, um equipamento novo, e evidentemente os órgãos competentes vão analisar ali efetivamente o que aconteceu, mas é comum, não deve acontecer em hipótese alguma. Eu trabalho nesse segmento desde 14 anos e nunca tinha ouvido tal coisa. Já começo a ouvir uma repetição de fatos como esse, que começaram a acontecer. Então esse não foi o único. Eu recebi outros vídeos que não vale a pena a gente expor e até mesmo avaliar, ter tempo para que a gente avalie se são realmente legítimos e verdadeiros, mas há indícios que esteja acontecendo com uma certa relevância, uma certa frequência. E é lógico, o processo ali eu acho que está errado, né, Robson? Porque um condicionador doméstico sendo instalado em um ambiente comercial não está legal. Quem é o responsável? Quem são os responsáveis por isso? E eu vou chamar o Alexandre, que é o presidente da Ashley Brasil. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Como o Felipe colocou, isso é um assunto muito complexo, né? Se você puder ligar a sua câmera, que aí ela Roberto, não? Entra aqui para todo mundo. Todo mundo me vendo? Sim, sim. Okay. Como o Felipe estava conversando, é um tema muito complexo, né? De múltiplas visões. E eu acho que é importante a gente, num momento de crise, eu posso chamar assim, onde a gente perdeu uma vida, a gente se debruçar sobre isso e fazer as melhores lições aprendidas. Né? Uma coisa que eu admiro muito, por exemplo, na indústria aeronáutica, é que quando ocorre um acidente, é muito trágico, você vê o grau de empenho na investigação para fazer as lições aprendidas, para entender o que aconteceu, porque como você bem disse, cara, não é para acontecer, né? Não existe, a gente é para zerar esse risco, né? Ou levar ele ao mínimo. E acontecendo ou não acontecendo outras coisas, como você disse, a gente ainda tem que verificar a veracidade. Ter acontecido já é suficiente para despertar, né, e fazer isso de alguma forma trazer, essa tragédia trazer para a gente lições valiosas, né? Eu acho que são vários aspectos, né? Primeiro, né, a questão do equipamento, né? Isso
só uma perícia vai determinar. Tudo que a gente falar sobre aqui é uma especulação, né? Um ponto também que o Felipe tocou, que eu acho que é importante, o gás que estava ali. Eu acho que nós temos vários processos industriais que a gente trabalha com fluidos muito mais perigosos e com muita segurança também. Todos nós dirigimos carro, a maioria ainda a gasolina, e com 50 litros de gasolina, a GNV também, e ainda assim com uma relativa segurança. Então, será que é isso? Eu acho que ter uma periculosidade no processo demanda o que eu acho que é muito importante, mais capacitação, né? A gente não pode deixar um processo com algum grau de periculosidade feito por alguém com um conhecimento empírico. Eu acho isso muito perigoso, eu acho temerário isso, né? Se a gente fizer uma comparação muito simples, hoje em dia ninguém aceita numa empresa um eletricista que não fez um curso de NR10, né? Porque eletricidade é perigoso. É perigoso. Ninguém aceita. E se for para média e alta tensão, é com CEP ainda, sistema de eletrônicos de potência, elétrico de potência. Então, será que não é hora da gente se debruçar e ver que o que a gente faz como sistemas de condicionamento de ar, de refrigeração, tem sua periculosidade? A gente não precisa proteger quem está ali trabalhando, né? Conscientizar também quem compra, que ele está comprando algo que não é simples. Não é, talvez o fato da gente conseguir comprar hoje um split no mercado traga uma imagem de simplicidade que não é verdade, né? Na mesma prateleira que você compra um split, você compra uma batedeira que você liga na tomada e usa em casa. Então, será que está faltando esse grau de conscientização também? Então, assim, eu acho que é múltiplo, eu acho que vale a gente colocar isso na mesa. Eu não acho que aqui a gente tem elementos suficientes para apontar, né, o que aconteceu, mas eu vejo já ao longo do tempo, por exemplo, uma carência em qualificação de profissionais, subestimar a instalação, por exemplo, de um split residencial, né? Será que é tão simples assim? Será que esse incidente não tem a ver com o menosprezo da periculosidade, independente do fluido refrigerante que estava, independente da marca do equipamento, nada? Será que a gente não está olhando com esses olhos? Então, acho que é importante a gente despertar isso. Eu acho que é muito importante a gente olhar o exemplo dos eletricistas. Quando eu pensei nisso, quando eu vi o acidente, eu falei, caramba, a gente não tem isso, a gente não tem uma ANR, talvez, que toda empresa fala assim, olha, você é um mecânico de refrigeração? Sim, você vai ter que estar formado com isso, né? Você tem que ter um curso técnico para isso. Não é um curso online que vai te resolver isso, você precisa de prática, você precisa de laboratórios credenciados para você fazer testes, escolas credenciadas. Eu acho que isso é base para tudo, né? Então, eu queria aproveitar esse momento, enquanto a gente não tem mais informações, questões de perícia, etc., para chamar a atenção para isso. Não estou dizendo que isso é a causa, né? Mas com certeza, quanto mais formação, quanto mais conhecimento, mais segurança para trabalhar com esse tipo de sistema temos, fora as questões de EPI, fora todas as outras questões. Eu acho que são muitas, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto da gente entender que o fato de ser vendido num mercado não significa que pode fazer você mesmo, né? O americano tem muito disso, né? Faça você mesmo. Eu, particularmente, no meu ponto de vista, não é um faça você mesmo. Precisa de alguém qualificado, precisa de alguém técnico, com formação para a segurança dele e para a segurança de quem está comprando também, né? E também uma orientação se está comprando uma coisa certa, né? Como o Ricardo também disse, era um equipamento residencial num ambiente comercial. Será que casa isso? Não casa. Por que não casa? A pessoa que comprou tem um conhecimento, entende o porquê que não casa? Ele entende de renovação de ar? Ele entende como isso prejudica, por exemplo, uma clientela? Será que se eu colocar um split em um restaurante, os meus clientes vão estar bem assistidos, né? Então, esse tipo de questionamento é muito importante e a gente precisa talvez mistificar um pouco isso. Não é tão simples quanto parece. Não é fácil, não é compre e faça você mesmo. Existe uma série de protocolos, uma série de regras que talvez poderia inclusive ter evitado uma tragédia dessa. E mais do que isso, está no nosso dia a dia, como você colocou bem sobre o CNCR, a gente trata da qualidade do ar, seja em escola, seja na sua casa. Isso é muito importante e talvez hoje a gente não tenha esse conhecimento disseminado. Acho que isso é um ponto que eu gostaria de destacar também, que eu acho importante. É verdade, muito bem lembrado, Alexandre. Olá, Olá, tudo bom?
Olha, o Maurício está entrando aí também. E eu vou passar a palavra para o Daniel. O Daniel eu acho que caiu. Maurício, nós estamos fazendo as considerações iniciais. O Alexandre fez sua consideração. Daniel, você está aí. Você consegue fazer a sua contribuição agora ou a gente passa para o Daniel primeiro? Para o Maurício. Então, Maurício... Olá. Você, Daniel, legal. Então vamos lá, Daniel. Se você puder abrir a sua câmera... Faz o seguinte, passa o Maurício, que eu estou chegando aqui no ponto. Aí, perfeito. Eu pego ele depois. Perfeito. Obrigado. Maurício, você consegue então fazer a sua consideração inicial? Sim. Você está aí de Alagoas, né, Maurício? Próximo de onde ocorreu o fato, Sergipe, mas ainda sem informações. Sergipe e Alagoas, né? Sergipe e Alagoas, né? Hein? Me ouvindo? Pois não. Sim, estamos lhe ouvindo. Porque o sinal está ruim, né? Mas aqui, Sergipe e Alagoas. Esse assunto é um assunto de suma importância para nós, não só para nós do setor, mas para toda a sociedade, certo? É um assunto que o CNCR já discutiu, né, exaustivamente no passado e que volta a discutir agora, nesse momento. Eu acho que é muito importante agora nós irmos para soluções realmente efetivas em relação a esse tema, né? Porque esse tema é um tema muito abrangente, porém de suma e importante responsabilidade, certo? Ele muda toda a história de um setor, ele muda todo o tema de uma sociedade que sabe realmente o que ele tem na mão, o que ele está comprando, o que ele está adquirindo. Então, eu vejo esse momento como um momento único, certo? E que nós temos que dar a celeridade que ele precisa. É isso aí que eu tenho que falar no momento. Legal, legal. O Bernardino está aqui conosco, direto do sistema CFT, né, Bernardino? Não sei se o Bernardino está aqui, mas ele pediu para mim representar o CFT aqui na reunião, tá? Legal, legal. Então, é porque aparece para mim como ETP, aí não aparece o nome. Eu peço desculpa, mas nesse momento, apesar que eu sou da Brava, eu estou representando o CFT. Não, ótimo, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Alexandre Fernandes Santos. Legal. Sou amigo do Trombini, que está aí, é um lindo, maravilhoso, com óculos maravilhosos aí. Fantástico, fantástico, Alexandre. Então, enquanto o Daniel está se melhorando lá, eu acho que, Trombini, você pode fazer as considerações iniciais e falar também do caminho que nós estamos traçando na questão da qualificação profissional. Muito obrigado aí pelo convite, sempre bom estar junto com vocês aí. Eu acho que eu já estou naquela de super decano aqui, sabia? Obrigado, Alexandre, prazer em vê-lo, faz tanto tempo que a gente não se encontra, né? E o Alexandre é professor doutor, né? Na área de refrigeração e ar-condicionado, possui hoje é uma faculdade, uma universidade lá no estado do Paraná, em Curitiba. Sim. E sempre se dedicou, né, a estudos do nosso setor, então é um prazer vê-lo, como é um prazer também vê-lo aqui, ouvir também aqui todos esses amigos de tão longa data. Bom, olha, o que eu tenho que falar é exatamente o seguinte, há muito tempo a gente tem visto isso acontecer, como falou o Alexandre, não é? Como também agora há pouco falou o Maurício, foi parte introdutória desse nosso podcast, e eu acho que é nisso que a gente tem que se concentrar, não é? Já não é a primeira vez
a questão do tema de ar-condicionado e principalmente, infelizmente, né, numa tragédia como essa que aconteceu mais uma vez lá em Maceió, né, na semana passada. E fica aqui em primeiro lugar, as nossas condolências, né, à família enlutada e a todos, né, amigos que participavam também dessa atividade junto a esse profissional. É difícil, viu, a gente ver essas coisas acontecer sem poder falar alguma coisa que diga um pouco da realidade do nosso setor. Eu imagino a coisa da seguinte maneira, para ficar um pouco claro para as pessoas que estão na audiência, né, para aqueles que estão participando também neste podcast. O ar-condicionado no Brasil é um tema já discutido há muitos anos. Só para dar uma ideia, eu tenho completados em dezembro 40 anos de mercado, 40 anos nesse mesmo mercado. Refrigeração, ar-condicionado, ventilação. E eu vi muita coisa acontecer nesses 40 anos. Imaginem vocês que antes desses 40 já havia também algo parecido com mais 30 ou 30 e poucos anos deste tema no Brasil. Então nós estamos falando de algo que logo, logo vai completar um século, não é? Um mercado, um segmento de mercado que completará um século de participação na economia brasileira. Isso posto, a gente percebe a evolução e com relação à questão de qualificação, nós precisamos acompanhar um pouco o que vem acontecendo com o nosso país. Na questão econômica, obviamente, isso trouxe muita oportunidade para técnicos, engenheiros e profissionais que, de certa forma, estão inseridos nessa cadeia de serviços e que, durante esses anos todos, não conseguiram acompanhar, muitos deles não conseguiram acompanhar a evolução tecnológica do setor, seja em máquinas, seja em equipamentos, em peças, em controles e em sistemas de instalação. Isso é uma realidade. Nós não tivemos escolas para todo mundo nesse sentido e as pessoas foram aprendendo muito nos últimos anos pela prática. E há pouco eu até conversava que num passado já bastante distante, os primeiros equipamentos residenciais eram equipamentos que nós chamávamos de ar-condicionado de janela. Era uma caixa que continha todos os componentes do sistema de refrigeração dentro desta caixa metálica e que uma pessoa, um dono de uma residência, poderia comprar esse equipamento e apenas se preocupar com a questão de uma instalação elétrica que deveria ser bem feita em função de ser um equipamento que demandava e demanda até hoje bastante energia, bastante amperagem. Oi. Desculpa até aqui a intervenção. Você falou um fato bastante importante, que há pouco tempo aconteceu uma tragédia no clube Flamengo e a culpa, a princípio, era do ar-condicionado. Sem dúvida. Quando, na verdade, pelo que veio à imprensa, era um problema de instalação elétrica. Sim. Então é muito importante. Essa é uma disciplina que envolve várias outras disciplinas. Sim, sem dúvida. Você tem toda a razão. Foi lá no Flamengo, né? No centro de treinamento do Flamengo. É uma tragédia, uma coisa que nos deixou a todos muito atordoados, né? Bom, mas voltando nessa minha linha de raciocínio, nós tínhamos então um equipamento que para uso residencial, para uso comercial de pequeno porte, era muito simples, né? Bastava apenas ter-se uma boa instalação elétrica com segurança para atender a demanda de energia e também de consumo do equipamento, e assim alguém chegava e plugava, como a gente fala, né? Plugava o equipamento na na tomada, e aí então tínhamos um equipamento funcionando. Não havia então nenhuma intervenção nesse equipamento, a não ser quando havia algum problema futuro de manutenção, e havia então um técnico também
que conhecia um pouco mais desse equipamento e ele era responsável por fazer com que voltasse à operação. Mesmo considerando um split, e que eu não o considero um eletrodoméstico, deixo aqui o meu depoimento, eu não o considero um eletrodoméstico, porque envolve hoje uma capacidade técnica maior do que aquilo que a gente via no passado. Então, hoje você tem duas partes, né? Você tem de um lado o que nós chamamos do evaporador, do outro lado o que nós chamamos de unidade condensadora, e que para o sistema funcionar nós precisamos ter a união, utilizar então uma tubulação, fazer um sistema de isolamento, ter uma preocupação maior com a alimentação elétrica e com as ligações elétricas, não é? Infelizmente hoje, não é, pelas condições de crescimento dos grandes centros que são grandes consumidores, a participação das NRs, né, o conhecimento das NRs se fazem presente e cada vez mais premente. Você tem altura, você tem eletricidade, você tem condição mecânica, né, de sustentação desses equipamentos. Enfim, existe uma série de elementos que hoje diferenciam a qualificação de um profissional que deva manipular, que deva operar esses sistemas, por mais simples que eles pareçam ser, muito diferente do que era há anos atrás, né? Então, eu digo a vocês que a qualificação hoje, ela é extremamente importante. E agora, eu gostaria só de deixar aqui a vocês uma lembrança. Isso idos de 2019, aliás, bem antes, eu vou lá atrás para dizer a vocês que nos escutam uma coisa. Há uns 40 anos, fora daqui, bem longe daqui, nos Estados Unidos, já existia uma entidade que fazia um trabalho de certificação de pessoas. Nós temos certas diferenças em relação aos nossos países, tá? Um pouco mais de liberdade, mas porque também existe a possibilidade de ter um conhecimento técnico e uma vantagem para os Estados Unidos e uma desvantagem para nós, que precisamos ter mais qualificação, que precisamos ter mais estudos, não é? E somos e deveríamos ser mais fiscalizados do que aquele outro país. Mas já lá, a questão de 40 anos, digamos assim, já existia uma entidade que tinha essa responsabilidade, preparar técnicos que no seu nome deveriam ser excelentes, deveriam ter excelência naquilo que faziam e de acordo com seus níveis de conhecimento, né? De acordo com as suas capacidades. Então, você teria, nesse caso específico, se comparado aqui com nossos sistemas comerciais, nós teríamos que ter técnicos preparados, profissionais preparados para trabalhar e trabalhar bem, a favor da qualidade do ar, a favor da segurança, a favor da qualidade de uma instalação e ser melhor remunerado por isso também, não é? Com base numa certificação de um nível 1, por exemplo, que é o nível de um sistema mínimo, um sistema pequeno que existe nos Estados Unidos. Essa entidade, para se ter uma ideia, ela sempre foi patrocinada não só pelas pessoas que participam do processo de certificação, os profissionais, como também em interessados, como é o caso de fabricantes. Fabricantes que aportam um valor financeiro porque querem ver, não é, a segurança dos seus equipamentos nas mãos desses profissionais, que querem ter a qualidade percebida pelo usuário final, por uma boa instalação e por uma boa operação. Enfim, existe um mútuo interesse, tá? Alguém está pedindo a palavra. Eu vi aqui um recado, não é? Eu dou a palavra assim, desculpa se eu estou me alongando um pouquinho mais, mas é só para contextualizar, mas existe uma preocupação e uma hierarquia profissional, e ela deveria também ser respeitada e deveria termos o mesmo modelo aplicado aqui no Brasil. Por isso, em 2019, pouco antes da pandemia, começo talvez de 2019,
nós começamos a falar no CNCR em trabalhar uma norma técnica, que seria uma norma brasileira para qualificação e certificação de pessoas. É assim que ela é chamada hoje. Não é de profissionais, de pessoas, e poderão tecnicamente trabalhar com esses produtos e demonstrar todas as suas habilidades, as suas competências, com segurança e com qualidade. E, obviamente, caberia a nós, como instituição, não é, promover esse profissional, e esse profissional ele deveria ter uma referência de um valor financeiro diferenciado no mercado, porque ele sim passa por um... Certíssimo, Trombini. Certíssimo, ele porque passa, tem que haver uma valorização. Se não há uma valorização, não há o porquê se qualificar. Não há o porquê comprar equipamentos para recolher o fluido refrigerante e não jogá-lo no meio ambiente, porque o mercado não paga. Mas por que ele não paga? Porque não há conhecimento. Sim. E outra coisa, Ricardo e demais amigos, não é? Essa valorização traz um respeito enorme. Não é? A gente, quando compra um carro, infelizmente, depois as pessoas vão abandonando esse processo, mas quando você compra um carro, para ter até direito à sua garantia, você leva a uma concessionária. Muitas vezes, quando você termina a garantia e tira o carro dessa concessionária, você já começa a perceber as diferenças. Então, o investimento que se tem em uma marca, o investimento que, nesse caso de qualificação de pessoas, é a marca pessoal, ou seja, esse investimento pessoal, ele tem que ser bem remunerado. Ele tem que ser reconhecido, não é? Não é à toa que alguém investe seu tempo, seu dinheiro, vai buscar para benefício de toda uma cadeia produtiva, uma cadeia de usuários, ele vai buscar esse conhecimento. Então, nós criamos essa norma técnica, trabalhamos em conjunto com vários parceiros de mercado. A norma é uma norma BNT, uma NBR, o número dela é 17131, não é? E ela fala sobre qualificação e certificação de pessoas. Ali, nós ainda teremos que trabalhar muito para chegarmos ao nível que nós queremos. Começamos com o nível mais básico de equipamentos menores, estamos trabalhando e ali fomos estudando quais são as habilidades, as competências que um mecânico de refrigeração e ar-condicionado, um técnico de refrigeração e ar-condicionado, um tecnólogo e um engenheiro devem ter conhecimentos mínimos para poderem ser certificados. Obviamente que essa norma não pode parar somente nesse primeiro momento, não é? Nós teremos que revisá-la, teremos que ampliá-la, trazer mais substância e conteúdo para que tanto mecânicos, técnicos, tecnólogos, engenheiros possam se aprimorar cada vez mais. Os sistemas estão ficando complexos, mesmo os sistemas pequenos, não é? Mesmo os domésticos, né, Trombini? Mesmo os domésticos. Então, eu gostaria de ver, e tenho batido muito nisso, você sabe bem, Ricardo, o Daniel está aqui também, o Maurício, não é? o Alexandre, o Felipe e os dois Alexandres, né, que nós temos aqui, eles sabem disso. Eu tenho batido muito na possibilidade de todas as entidades, diretas ou não, com este segmento, possam aplicar essa norma 17131. E para finalizar, nós temos aqui a participação da Firjan, a quem eu agradeço imensamente esse momento e esse espaço, e para dizer o seguinte: nós não conseguiremos fazer isso se não tivermos uma entidade que possa se incumbir, ser responsável e que tenha uma condição de tratar esse tema como o Senai, né? O Sistema S tem que trabalhar em prol do desenvolvimento dessa norma e da aplicação, primeiro da aplicação e depois do desenvolvimento dessa norma, tá? Fecho aqui para quem sabe participar um pouco mais à frente de alguma discussão. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Trombini, e eu vou fazer aqui uma consideração. Evidentemente, o doutor Eduardo Eugênio, presidente da Firjan,
é uma pessoa muito inovadora, muito responsável e comprometida com a indústria nacional e por conta disso traz um respaldo para o Sindratar sem igual. Sem igual. Eu posso dizer que ele é uma referência nacional nesse nível de comprometimento que ele tem. É muito importante a gente lembrar, eu há algum tempo tive uma conversa e hospitais estavam sendo construídos e eu fui questionado por uma grande construtora falando, olha, o meu departamento de arquitetura recebeu uma cotação e me alertou que split, esses condicionadores que a gente instala em casa, esses domésticos, não devem ser usados em unidades hospitalares. Eu falei, olha, com certeza. Que ótimo, Ricardo. Já, principalmente, não só pela minha atividade empresarial, mas por representar e ser uma palavra nacional, né? Ótimo, então você me dá respaldo. Nós fizemos uma conversa no CNCR sobre isso. Criamos uma documentação básica dizendo por que um split que não tem filtro não gera pressão positiva, diferenças de pressão, escalas de pressão numa unidade hospitalar, por exemplo, não tem renovação de ar. Por que ele não era um equipamento adequado? E concluíamos com as normas, dizendo qual é o nível de filtragem que tem que ter para cada área. Sabe qual é a conclusão dessa história? A obra foi para o mercado, mesmo a construtora consternada tecnicamente com essa forma inadequada imposta por um governo estadual, e os hospitais estão sendo construídos assim. Você, usuário, vai ser atendido em um hospital que não tem qualidade do ar, não cumpre com as normas brasileiras. E aí, questionando esse amigo construtor, ele falou, olha, mas isso aqui são normas. E o agente público respondeu para ele que normas não precisam ser cumpridas, porque ele não vai ser condenado por improbidade administrativa por uma norma, sim por uma lei. Puxa vida, será que isso não é uma coisa que nós precisamos pensar, porque está gerando morte a cada dia? Será que não é uma coisa que temos que pensar? Por que uma norma onde a engenharia entende como lei, ela não deve ser cumprida? E eu já vou passar a palavra para o Alexandre Fernandes. Eu só posso fazer uma intervenção, Por Alexandre? favor. Você me permite um minutinho antes? Eu me lembro que há muitos anos, e muita gente deve se lembrar, que aconteceu aí no Rio um problema com um viaduto, né, que era o viaduto Paulo de Fronten. Tá? E naquela ocasião, um engenheiro estava no banco dos réus. Tá? E, utilizando-se de uma norma técnica, conseguiu comprovar que os seus cálculos estruturais estavam corretos. E naquela ocasião, o que aconteceu foi que um problema de fundação, uma análise de fundação, não estava correta. Então vejam, realmente a norma não tem um poder de lei, mas ela pode auxiliar num momento, né, como este, para que alguém possa se defender e possa mostrar que uma norma técnica tem valia. Afinal de contas, você precisa ter 2 pilares, na verdade são 3 pilares para se fazer uma norma técnica. Que ela traga qualidade, quer dizer, primeiro, que ela traga o seu compromisso de expressar a melhor tecnologia do momento. A segunda é qualidade, a terceira é segurança. Não é? É isso que você precisa ter.
tá? Desculpe a intromissão aí, mas eu achei bem pertinente falar sobre isso. Boa, Trombini. Fernandes, a bola está contigo para trazer essa visão do CFT, e eu vou aqui me alinhar contigo porque eu também tenho curso médio de técnico em mecânica. Que privilégio. Então, no meu caso, eu estou aqui nesse momento em nome do diretor a nível nacional, o Bernardino, diretor de fiscalização e normas do CFT. O Bernardino nos ouve, ele acabou de entrar aqui no também. Então, por favor, pode seguir. Perfeito. Então, primeiro eu queria só explicitar o tamanho do mercado de ar-condicionado. Normalmente a gente vende de 2 a 3,5 milhões de split por ano no Brasil, mas especificamente o ano de 2014 houve uma coisa diferenciada. O ano de 2014 foram vendidos 4, talvez o primeiro até se lembra que 2014 teve um boom. Em 2014 foram vendidos 4 milhões e 900 mil splits. E coincidentemente os splits têm uma vida útil em torno de 10 anos. Então, como eram splits não inverter e a maioria deles estão em vida útil, tem alguns especialistas da LG que acreditam que em 2024 pode chegar a 7 milhões de splits. Se chegar a 7 milhões de splits em 2024, para instalar 120 splits por ano por profissional, eu precisaria de 58.333 profissionais instaladores de split. Contando que muitas vezes eles trabalham em dupla, isso ia ser quase 120 mil profissionais. O Grupo Refrigeração, que é o maior grupo de refrigeração do Hemisfério Sul, ele tem 120 mil membros. Então isso quer dizer que só o split já cobre praticamente a capacidade que a gente tem de profissionais mal ou bem qualificados que a gente tem no país. O que acontece? Já existe, assim, não no nível da NBR, que eu quero até fazer parte para poder ajudar na NBR que o Trombini falou, mas já existe uma NBR que é 16655, que foi muito bem elaborada pela CB55 da Brava, onde essa NBR já existente, ela fala sobre procedimentos na instalação de equipamentos de split residencial, e ela fala a diferença entre o técnico habilitado e o técnico qualificado. Só que a gente precisa abrir melhor. E essa NBR que o Trombini falou ia vir bem de encontro para explicitar a diferença do que seria um habilitado, que é aquele que tem responsabilidade técnica, do que é um qualificado. O problema é que o qualificado ficou muito aberto. E daí, em cima dessa NBR que o Trombini está fazendo, a gente pode explicar o que é um qualificado. Recentemente, Trombini talvez saiba disso, eu fiquei 16 dias na Alemanha, mesmo sendo doutor, eu fiquei 16 dias na Alemanha com treinamento prático de manuseio de propano. E fiquei 16 dias, manhã, tarde e noite, sendo treinado, parte prática, país mesmo, sendo avaliado em brasagem, sendo avaliado em flange, pressurizando. Ainda bem que eu levei, só estava as únicas 2 entidades selecionadas no Brasil. Foi o Senai, que é uma referência para esse país, e a maior instituição privada do país nesse momento, que é a nossa. Então eles escolheram a agência, o Senai e nós, para poder ficar 16 dias na Alemanha sendo treinados. Uma das questões que a 1.200 horas, o técnico habilitado, seja do Senai, seja de uma instituição privada, uma pessoa que passa por um treinamento de 1.200 horas, obviamente que ele é habilitado e qualificado para executar um serviço desse. O problema é que nesse meio tempo existe algumas instituições vendendo diploma. Com 5 questões, a pessoa consegue um diploma um diploma comprado. E isso vai ser um problema muito grande, né? A norma 17.131, ela pode ser uma solução para esse problema. Lá nos Estados Unidos, eu só fui, junto com o Trombini muitas vezes, né? Eu só fui 25 vezes para a Feira da Ashe nos Estados Unidos. Esse ano eu não fui. Para Chicago eu fui 8 vezes. O Trombini, eu não vou esse ano de novo, não, passar frio lá. Mas eu fui para 25 feiras da Ashe na minha vida.
numa delas eu fui comprar ferramentas para trazer para a escola, abaixo de $500. Cheguei lá na loja, a pessoa perguntou, cadê teu certificado? A cada 2 anos, eles têm que passar por uma reciclagem para poder manusear o fluido refrigerante. E eu, ótimo, mesmo sendo doutor, mesmo falando fluentemente inglês, mas não consegui, com o meu passaporte, comprar uma ferramenta na loja lá nos Estados Unidos, porque eles só vendem as ferramentas para profissionais qualificados. Então, para vocês verem a diferença que é, nada impediria a gente de fazer isso no Brasil. Uma coisa assim importante na hora de, como o Trombini falou, as normas precisam ter a participação máxima da sociedade. Por quê? Porque, vamos dar exemplo do hospital, eu não estou falando isso por trás, falei na frente, né? Nos Estados Unidos, a pressão positiva é 2,5 Pascal. No Brasil, é 5. E as nossas portas são ruins. Então, você acaba que um hospital no Brasil custa o dobro do preço do que um hospital nos Estados Unidos. Então, você tem que tomar muito cuidado que norma que você exagera também não pega. Você tem que ter um balanço Alexandre, das coisas. Posso corroborar um pouco o que você está dizendo? Desculpa te interromper, eu vou te devolver rapidamente a palavra. Mas eu acho que você tocou num ponto muito bom, porque a gente precisa ter um envolvimento muito grande de todos os agentes do nosso setor para que a coisa pegue. Porque a gente tem uma legislação que já tem um início bom, que tem um espírito bom, que tem uma conjuntura. A gente faz um esforço muito bom legislativo e normativo. O grande nosso problema é que eu acho que muita coisa não pega, como você mesmo falou. E aí, um exemplo da gente ajudar a colocar essa normatização dentro de uma estrutura comercial é colocar o comerciante, a venda, ajudando a fiscalizar, mas principalmente a gente conseguir envolver o próprio cliente nessa fiscalização, né? O cara do sistema, como o Ricardo mencionou, o construtora da obra, quando é grande, mas a gente entender, como o Trombini falou, que comprar e instalar um split não é botar um ACJ na parede e plugar na tomada. Não é mais, gente. Já faz um tempo que não é mais. Tu falou uma coisa perfeita, porque na verdade o R32 na Europa, a R5 ele é 700 e pouco, mas ele tá na AR6, que é a próxima convenção das Nações Unidas, ele vai para 1.200. O R32 não tem na Europa. Especificamente na Alemanha, split com propano está bombando na Alemanha. O split é de propano. Então, quer dizer, na realidade, o perigo vai aumentar mais ainda. Se você der na Alemanha, você tem que explicar quando o chiller não tem propano. Porque os chillers lá, 90% dos chillers, eu fui vistoriar as obras, 90% dos chillers estão com propano. Então, o R32, perto do propano, é anjo de asa. Perto do que a dificuldade que vai vir. O Alexandre, você está falando uma coisa muito importante e você falou das normas que pegam e as que não pegam, né? Eu parto do seguinte princípio: a partir da norma posta, tem que ser cumprida, acabou a conversa. Existe uma necessidade de acompanhamento dos processos. Isso é uma coisa que não faz parte do perfil do brasileiro e precisa fazer, porque nós precisamos de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nós precisamos participar mais, como você também muito bem falou. A sociedade civil tem que estar envolvida nesse processo da construção da norma. A partir do momento que a norma existe, acabou a conversa. A gente pode trabalhar nas próximas normas para correção, para ajuste, adequação. Então, é muito importante porque eu vejo muitos ou algumas pessoas discutindo nos canais de podcast e tudo mais dos dinossauros dos chillers. Que termo é esse? De dinossauro que constrói porque a modernidade é split em ambiente de uso público e uso comum.
Eu quero saber de onde isso saiu e dali uma grande dificuldade em consumir essa informação ou essa quantidade de fake news. Eu acho muito importante a gente trazer esse esclarecimento, participar, criar, sim, o Robson está aqui, criar essa certificação profissional, como o Trombini falou, de um primeiro nível e depois escalar esses níveis, né? Uma vez que tem 2 anos ali a validade dessa primeira certificação, trabalhar a certificação dos demais níveis. Olha que problema, Alexandre. Como é que a gente faz com a mudança? A gente fala de transição energética, por exemplo. Como é que a gente faz a partir do momento que os centros das cidades, o centro das megalópolis, o centro do Rio de Janeiro, o centro da cidade de São Paulo, começa a sofrer uma transformação para áreas residenciais? Definitivamente, sistemas centrais são mais eficientes do que qualquer split. Como que será o consumo de energia nesses centros a partir do momento que as pessoas vão botar split nas suas residências, porque eu não consigo imaginar de forma diferente, e vão consumir mais, porque o consumo per capita é maior. Você consumir no varejo é mais caro do que consumir no atacado. Então os prédios que eram comerciais com sistemas centrais eficientes agora serão construídos para serem instalados splits. Temos carga? Só para tu tá tão certo, só antes do Carlos Trombini, linda, só para ter uma ideia, eu vi no grupo Refrigeração várias mensagens, vamos voltar para o 410. Gente, um quilo de R410 polui o equivalente a um carro 2.0 andando 22 mil quilômetros. 1 quilo de 404, que é o fluido refrigerante mais usado em refrigeração no Brasil, polui o equivalente a um carro 2.0 andando 40 mil quilômetros. Então, o que vai acontecer é que a transição de emissões, não é só energética, de diminuir o GWP, é irreversível. E a única solução para trabalhar com os refrigerantes que tenham mais dificuldade, seja por ser combustível, seja por pressões altíssimas, seja por toxicidade, é a qualificação. A qualificação e a certificação, essa NBR 17131, que é a sugestão do Trombini, é irreversível. Alexandre, me perdoe que aí no assunto de fluido refrigerante, eu acho que eu vou corroborar o que você está dizendo, porque a importância não interessa para que fluido refrigerante a gente está indo, o único fluido refrigerante que não polui, não tem impacto ambiental, é o que não é descartado na atmosfera, é o que é recolhido e descartado ambientalmente correto conforme legislação. Então a gente precisa, na verdade, ter um programa onde a gente tem índices de vazamento baixíssimos, e quem sabe dizer de vazamento zero. Trago aqui o exemplo de que a gente sabe que sistemas que tem amônia tem índice de vazamento muito próximo de zero, porque se não tiver, mata, né? A gente sabe que a toxicidade é crítica. Sim, meu Deus. Então, existe, sim, na refrigeração, diferentemente do que muita gente fala, índice de vazamento zero de fluido refrigerante. É só a gente olhar um bom exemplo. E na hora que a gente começa a migrar para fluidos refrigerantes de hidrocarboneto, a gente tem que começar a chegar próximo de um índice de vazamento zero. E aí, principalmente, o índice de descarte zero. Felipe, e hoje não é só o GWP. Quanto de fluido refrigerante é importado por ano para manutenção? Talvez a gente consiga fazer uma relação de quantos quilos de fluido refrigerante estão sendo jogados anualmente no meio ambiente. O Brasil importa todo ano, nos últimos 5 anos na média, só de fluidos refrigerantes florados. Não estou nem falando de R290, R600... e só importados separados, não dentro de cada equipamento. São 27 milhões de quilos, 27 mil toneladas, na média dos últimos 5 anos. Olha, o Carlos Trombini está muito educado, levantou a mão. Sim, eu paro Desculpa. aqui, tá? Tá sem voz, Trombini. Liga o seu microfone, por gentileza. Perdão. Só aproveitando que está aqui o Bernardino, aproveitando que está aqui o Alexandre também, não é? Eu tenho também
a acrescentar na questão da norma, Alexandre e Bernardino, a participação dos conselhos federais. Tá? A gente precisa de uma certa vez, de uma hora para outra, eu discuti isso algumas vezes junto ao CREA São Paulo. Eu hoje sou aqui na minha região, eu sou um inspetor na questão da engenharia mecânica, não é? Faço parte da comissão auxiliar de fiscalização e o nosso papel não é um papel de ser dedo duro, é um papel de estarmos atentos, não é? Àqueles profissionais que estão trabalhando numa obra, num projeto, e que eles precisam entender que existe uma competência, uma habilidade, não é? Existe uma responsabilidade. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós recebemos um relatório. Eu já tive a oportunidade de pedir à fiscalização do CREA São Paulo que fizesse uma visita. Sou contra aquela visita punitiva, mas se houver, infelizmente, alguém que está burlando, não é, a lei, está burlando os estatutos e regimentos internos dos conselhos, eles devem responder por isso. Não é? Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente estreitar um trabalho entre o CFT, o CONFEA e seus sistemas, né, os sistemas dos conselhos regionais, não é? Tanto de técnicos quanto de engenheiros, porque assim, durante a discussão da norma, houve uma série de definições. Por exemplo, eu falo para vocês assim, um mecânico de refrigeração, o que ele é na questão, e utilizamos muito dessa prerrogativa, o que ele é na estrutura profissional do Brasil? Não é? Se você pegar um técnico em refrigeração e ar-condicionado, ele já tem uma outra classificação, um reconhecimento, ele tem uma certificação, não é? Se você também tem um tecnólogo ou um engenheiro trabalhando na área, a mesma coisa. As diferenças estão nas bases curriculares, e aqui eu não estou acusando esse ou aquele, defendendo esse ou aquele. Eu estou só colocando o que a gente tem que pensar como sociedade, porque não vai ser diferente em outras partes do país, do mundo. Existe sempre a hierarquia das suas responsabilidades e as suas atividades profissionais. Então, eu vejo que a norma, você falou da 1655, Alexandre 5, ela faz parte, inclusive, se você pegar essa norma, a 17131, ela está lá mencionada também, sabe? E foi assim uma norma que nós tivemos 1 ano e meio juntos e que nós analisamos o que era o trabalho de um mecânico, a responsabilidade. Não pode se imputar a um mecânico a responsabilidade de se fazer um cálculo, né, de carga térmica. Ele não tem essa formação. Ele tem uma formação de aprendiz, ele tem uma formação de desenvolvimento em atividades operacionais que muitas vezes o engenheiro não tem. O engenheiro muitas vezes não sabe soldar, mas o mecânico solda muito bem, né? O técnico já consegue projetar, o engenheiro também, mas talvez tenha uma parte prática mais ainda aguçada e acurada do que o engenheiro. Então, todo mundo, se nós trabalharmos juntos como os conselhos federais e na fiscalização, e nesse momento não é nem fiscalização, é disseminação. É isso que eu venho defendendo muito, viu, Bernardino, viu, Alexandre? Tenho defendido muito nas reuniões de CREA. Eu acho que a gente tem que largar a mão, às vezes, de ser punitivo somente, mas ser orientativo. Vamos pegar e dar as mãos e falar assim, olha, alguma coisa errada está acontecendo. E é preciso ter um entendimento. Ontem eu falava para um grupo de amigos aqui, o brasileiro não gosta de ouvir crítica, né? Sai com um biquinho da reunião, não quer mais falar com você, né? Te deixa de lado, esse cara não gosta de mim. É exatamente isso que acontece. Nós temos que deixar de ter biquinhos. De mimimi, porque a população está sofrendo, né, Nós precisamos ir. Porque senão continuaremos a ter esses acidentes, né, essas tragédias ainda por muito tempo. E a gente não quer isso.
Nenhum fabricante quer, nenhum instalador quer, nenhum presidente de Conselho Federal quer, absolutamente. Nós queremos é que a sociedade brasileira ganhe com isso. Então, acho que é uma grande oportunidade para a gente agora fechar, não é, um acordo entre conselhos regionais e começar a trabalhar em disseminação de certificação e qualificação de pessoas. Não é um problema regional, gente, não é mais um problema local. O problema de qualificação está em nível Brasil, está em nível nacional. Então, acho que a gente tem um grande momento para poder começar da estaca zero a reeducar, não é, o nosso segmento. Olhar e aí também. sim, vamos precisar do fabricante. O usuário final, ele é consequência, ele nunca vai pedir a norma, a carteirinha. Não Nós vai. é que temos que fazer a publicidade e colocar a ele à disposição essas ferramentas, para que ele fale assim, puxa, aí sim, vai entrar um cidadão lá, escuta, o senhor é do ar-condicionado? Tá, não sei o que mais. O senhor tem a carteirinha? Tem a carteirinha. Qual é o nível que o senhor tem da carteirinha de qualificação e certificação? Aí é outra história, gente, é outra história. Ô, Trombini, você tocou num ponto muito importante, eu já vou passar aqui para o Robson, porque eu acho que chegou a hora exata da contribuição, mas você tocou num ponto muito importante. O usuário, ele tem responsabilidade também pelo que ele compra. Valores trazem uma relação. Então, a gente está aqui levantando as escalas, o grupo de responsabilidades para que a gente mitigue que fatos como esse e outros tantos, né? Nós não queremos que as pessoas continuem se contaminando com Covid quando entram num ônibus, no transporte público, quando entram no banco, quando vão almoçar num restaurante e tem que comer correndo para a comida não esfriar, porque as pessoas não sabem que existe uma norma que diz da velocidade do ar alcançando os ocupantes. Então tem lá um split jogando um ar numa velocidade altíssima, que o cara, além de sair ao final comendo uma comida fria, ele saiu com uma alergia ou gripado ou com algum outro problema. E para alcançar essa história que você falou da comunicação, eu acho que o CAD pode somar muito com o nosso processo quando um fabricante de condicionadores domésticos torna isso simples, dizendo você pode ter isso no seu restaurante, e não conta a história toda. Não conta que se ele instalar um split que não tem filtragem, ele vai ter que ter um equipamento adicional lá no restaurante para fazer a purificação do ar, essa filtragem, da forma que a nossa norma determina, e não é de hoje, já há muitas décadas. Então, não tem nada novo. E eu vou passar para o Robson, que aqui representa a Firjan e tem feito um trabalho maravilhoso, além de ser um conhecedor do sistema. Boa tarde a todos da mesa. Então, estou ouvindo vocês falarem e, em primeiro lugar, agradecer aqui o Ricardo pelo convite de participar aqui dessa reunião. E tudo que vocês falaram é uma grande verdade. Eu acho que a nível de certificação precisamos melhorar bastante. A Firjan, ela vem em construção de uma certificação junto com o Sindratar, com o CNCR. E nesse sentido, a gente espera estar melhorando no início aí da primeira linha, né, desse profissional, que a gente está falando do profissional doméstico, né, que atende esses splits, a instalação e a manutenção. Quero agradecer aqui também a presença do Dr. Alexandre. Nós estivemos juntos na Alemanha e participamos lá de um treinamento muito importante para nós, justamente falando do propano, né? Então,
É muito gratificante para mim estar nessa mesa, tentando aqui, de alguma forma, construir, né, uma certificação no qual todos nós fazemos parte, né, com culpa ou sem culpa, a gente não procura isso, mas a gente precisa valorizar, quanto profissional, a nossa área de trabalho, né? Todos que falaram de forma bem, como é que eu posso, bem ímpar, né, naquilo que tange a certificação. Agradecer a Firjan também por me dar a oportunidade de estar aqui na presença de vocês. Falar de prática profissional quanto Firjan, nós temos um trabalho muito ímpar de boas práticas junto a um outro órgão, como o PNUD, e nós vemos que o profissional, ele quer participar, ele quer ter um bom treinamento e ele quer mudar o seu comportamento em relação à refrigeração. E todos que vão fazer o treinamento, é perceptível para nós que eles saem vislumbrados com tanto equipamento, tantas ferramentas que não é do nosso dia a dia. Então, isso também é um processo que dificulta muito para o profissional. Sabemos que o preço dessas ferramentas, o custo, se torna muito alto. E para esses profissionais de campo adquirirem essas ferramentas é um pouco assim, fora da sua realidade. Então a gente tem que olhar para esse mercado da forma em que proporcionaremos de uma maneira ou de outra, por empresas ou pelo próprio autônomo, que ele possa investir não só nas boas práticas, mas também em material de apoio para ele. E isso é muito legal, Robson, e aqui eu quero parabenizar você, a sua disponibilidade de vir assim de uma hora para outra, e a todos essa disponibilidade de participar conosco aqui dessa discussão, evidentemente devido à gravidade do tema que estamos discutindo e buscando aqui soluções e o mais rápido possível, porque não podem acontecer fatos como esse novamente, assim como o técnico não pode subir com uma unidade condensadora no ombro em uma escada apoiada em uma parede para instalar a máquina num telhado. E num telhado que jamais alguém terá acesso. Então, quanto menos ainda a manutenção. Então, essa responsabilidade, esse cuidado que o doutor Eduardo Eugênio, como líder na Firjan, e o respaldo que ele dá ao Sindratar, o respaldo que ele dá ao Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, ao CNCR, traz uma satisfação em nós sabermos que há apoio sim, há profissionais, há líderes comprometidos e responsáveis com a qualidade de vida da nossa população, e esse exemplo que ele está dando em buscar modelar junto com o Sindratar, com o CNCR, uma certificação profissional para que nós consigamos replicar elas nos demais estados da nossa nação, é de extrema relevância. Eu acho que vale a pena, como o Alexandre Fernandes trouxe, nós temos um mercado muito importante. A participação do PIB, a participação no PIB desse segmento é de aproximadamente 1,5%, é um número bastante alto. Da mesma forma, são as famílias impactadas com essa economia. E eu não preciso falar que todos nós
os 200 e tantos milhões de brasileiros convivem em maior ou menor proporção em ambientes condicionados. Seja aquele mais humilde, quando vai num bandejão e tem um sistema de exaustão, ventilação e refrigeração para armazenar o alimento dele, até os outros que vivem. Daniel, eu acho que o seu microfone tá... Ah, legal. Opa. Todos nós cuidamos disso, nem que seja para ir uma vez por mês receber o seu salário, por mais digitalizado que a nossa economia esteja. Alexandre, a palavra está contigo. Vamos começar a caminhar para a conclusão, e eu acho que esse é um assunto que deve ser desdobrado bastante, e estamos aqui sempre à disposição no CNCR, ou melhor, à disposição não, com disposição para discutir, para fazer discussões que nos levem a um patamar diferente do patamar que nós estamos. Se não for para mudar, não vale o esforço. Então, Alexandre, a palavra está contigo. Só queria, como estava no canto, eu não consegui enxergar o Robson Ventura. Robson, eu queria dizer que te amo muito. Nós ficamos junto ali 2 semanas sendo treinados, foi um privilégio. E o Robson viu que eu, mesmo sendo doutor, me esforcei bastante na parte prática, fiz tudo direitinho. Perfeito. E é isso que a gente precisa, que as pessoas sejam treinados. Ali foi um curso de 80 horas para manusear propano, que é muito mais perigoso do que o R-32. E, na realidade, ficamos até no mesmo hotel, né? Tipo, né, no mesmo quarto, não, no mesmo quarto não, mas foi um privilégio a gente ter sido treinado, e na realidade existe professores, existe estrutura, o que a gente precisa é normatizar. Só para vocês terem uma ideia, o que é uma norma? No Paraná, toda empresa polidora precisa ter um técnico meio ambiente, e tem uma norma exigindo que tenha um técnico meio ambiente que vistorie toda empresa potencialmente poluidora, e o Estado delineia. Em Santa Catarina não tem. Nós temos o que RT, que é o equivalente RT, Trombini, no Paraná, empresas de meio ambiente. A gente teve ano passado 1.300 empresas que têm um responsável técnico. Em Santa Catarina tem 0, porque não tem a lei. E não custou muito mais para essas empresas ter um responsável técnico. O que precisa é ter leis que as pessoas participem, porque, infelizmente, as pessoas fazem as coisas o cachorro corre pela linguiça ou pelo chicote. O ideal é linguiça, mas, às vezes, você precisa do chicote também. Você precisa ter o equilíbrio entre as coisas. E a gente precisa ter as normas, mas de uma forma educativa. O Bernardino, que é diretor do CFT, sempre fala: a fiscalização é preventiva, educativa, muito mais do que é punitiva. Mas precisa ter uma norma, e as pessoas cumprirem essa norma e popularizar a norma. Então, eu acredito que a gente possa fazer um trabalho em conjunto com as instituições do Senai, envolvidas com sindicatos, e também as instituições privadas também para essa oportunidade. Então, eu vejo isso como uma maneira de a gente poder melhorar, porque se a pessoa acha que educação custa caro, não imagina a ignorância. A ignorância custa muito mais caro que a educação. Definitivamente. Então, precisamos educar. Só para você ter uma ideia, salvar é educar. Desde que o Pero Vaz Caminha veio aqui para o Brasil, ele falou: precisamos educar esse povo. A carta dele lá em 1500. Então, desde aquela carta de Pero Vaz Caminha, a gente precisa aprender que a gente precisa educar essa gente. Alexandre, só um minutinho. Naquela reunião nossa na Alemanha, nós já estávamos falando de certificação no Brasil. Não sei se você vai estar lembrado disso. Lembro. Nós estávamos já fomentando ali que o Brasil necessitava de uma certificação para que melhorasse as condições do profissional, né?
E não é só isso, olhar também pelo produto, com a questão de Sim. segurança. Perfeito. Porque se o equipamento tem componentes de segurança, isso é mitigado. Mas eu gostaria de concluir aqui o nosso papo de hoje, foi muito enriquecedor. Eu não sei se o Bernardino consegue dar um alô para a gente de 30 segundos. Que bom, Bernardino, que você está o tempo todo aí conosco. E o apoio do CFT nessa história é fundamental. Olá, pessoal, bom dia. Boa tarde, né? Agradeço pelo convite, debate de mais alto nível. Essa transição desse processo de substituição de fluido refrigerante, ele traz ganhos ao meio ambiente, traz ganhos de transição energética, mas traz também a necessidade de qualificação da nossa mão de obra, seja profissionais de ofício, profissionais habilitados, a lidar com esse novo fluido, com os riscos que ele traz. E aí vocês me trazem aqui pensamento que ontem eu participei de um podcast que trata dos processos de plataforma, né, ambiente confinado, e a gente começando a ter esses fluidos no ambiente de alto risco de extração de petróleo lá, e gás e tudo mais, altamente inflamável, e nós vamos levar também esse fluido, como é que isso vai se portar com profissionais que não estão dando conta de acompanhar isso, porque acham que já conhecem e acham que não precisam continuar estudando e vendo as inovações que o mercado coloca. Ótima então, colocação, Bernardino. Nós não podemos continuar nesse lugar. Precisamos mudar, porque as pessoas morrem cuidando ali, tentando cuidar do equipamento, fazer a instalação ou a manutenção, ou vão morrer dentro dos ambientes por contaminação por aerotransportáveis, patógenos aerotransportáveis. É muito mais sério do que um arzinho fresco. Exatamente isso. Então, o professor Alexandre está aí, eu pedi ele que representasse, eu estava num outro evento que eu não pude chegar a tempo e a hora, mas assim que eu me concluiu o outro evento, eu entrei aqui, quero pedir desculpas a vocês, né, por esse atraso, mas o professor Alexandre é de grande conhecimento, tem a nossa mais alta estima nessa área de refrigeração e climatização, e eu acredito que a gente vai poder fazer um trabalho juntos, mas esse trabalho eu acredito que ele não pode demorar, porque o risco colocado para a sociedade é muito grande, né? Então a gente precisa traçar algumas coisas, e tem umas outras coisas que também me preocupam, não sei se vocês... nós temos o artigo 41 da Lei 9394, que trata do processo de certificação por competência, que hoje está correndo a revelia das instituições de ensino, dos conselhos estaduais de educação, que autorizam que isso acontece sem se saber o que estão fazendo. Na verdade, existem algumas maneiras que eles estão autorizando esse tipo de coisa sem saber o que estão fazendo, né? Então isso está acontecendo e ficou um pouco mais grave. Eu não sei se vocês estão acompanhando a lei do ano passado, né, de 2023, que também autoriza a formação por competência nível superior, né? Então as coisas vão caminhando. Eu não sei a que ponto que se a gente não nos unirmos para levar conhecimento do risco que esse tipo de coisa vai trazer à sociedade. Nós não estamos falando de uma brincadeira, nós estamos falando do gás propano, que é altamente inflamável, né? Então a gente tem que tomar esse certo cuidado e levar às autoridades que as coisas não são de brincadeira. Então nós precisamos unir forças, nós só vamos conseguir alguma coisa se a gente Bernardino, se unir, né? E é importante que a gente faça essa união. Eu agradeço muito a sua colocação, e concluindo aqui, essa união começou. Nós estamos juntos com o CFT, o Trombini aqui representando o CREA, como representante do CREA também, o Alexandre ali na Brava, no CFT,
nós estamos juntos em prol da manutenção da saúde e bem-estar da população brasileira, melhorando a qualidade de vida. Então, isso já aconteceu. Nós temos que ir para o segundo passo. O segundo passo é esse, de muito trabalho, muito suor, para que a Suelen tenha conforto no seu coração em saber que nós estamos empenhados, muito empenhados, para que não aconteça mais fatos como esse. Então, o alinhamento com a Firjan, com todas as federações das indústrias, com as federações do comércio que agregam alguns dos nossos integrantes a nível nacional. O CNCR está em todas as regiões do Brasil representado. Então, vamos juntos, porque essa é uma guerra de todos por todos. Obrigado, pessoal.